Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Lucas. Cal, bom dia, paz. A paz, Fernando, bom dia. Hilda, bom dia, Dora. Luiz Manuel, bom dia. Vamos chegando, vamos compartilhando. Vou colocar aqui a leitura para vocês. Bom dia, Valber. Bom dia. Bom dia, Yasmin, Graziela. Stael, bom dia. Eu esqueci de colocar lá em cima o nome do café. Que beleza. Tem problema não. Vamos chegando, compartilha aí a live. Bom dia, Anne. Priscila Reis, bom dia. Vamos chegando, vamos chegando. Bom dia, Dani. Bom dia, Nisla. Quanto tempo? Bom dia, Josi. Gente, que tô arrumando. Ô, glória. Bom dia, Mireia. Quanto tempo, hein? Ah, acordou daquele jeito, então. Glória a Deus. Ora, labárias. Aí. Em tudo dai graça, ó Claudião aí, meu amigo, Paz e Fogo, Labassuri, Cantas. Seu aniversário, Maria Alda. Meus parabéns, que Deus te abençoe. Olha, eu vou confessar pra vocês que hoje eu queria estar dormindo nesta hora. Eu quase liguei pra Priscila pra ela fazer sozinha. Cadê ela, hein? Cadê ela, gente? Alguém marcar a Priscila aqui pra entrar com nós? Hoje eu acordei queimando e morrendo de amor pela mãezinha. Foi forte ontem, hein? Natan arrebentou. Cê é doido. Yes. Menos de um mês para o aniversário do café, hein? A arte era para ficar pronta. Ah, ela tá aqui já. A arte era para ter ficado pronta ontem. Mas houve um imprevisto. Eu acredito que amanhã, quarta-feira, em nome de Jesus, e mandando para vocês, tá bom? Aguarde só mais um dia, que houve um imprevisto bem sério. Ó ela aí. Aê! Paz. Glória a Deus! Priscila, brilha, brilha, estrelinha.
Bom dia, igrejinha linda do meu coração. Então, Vinão queria estar dormindo hoje, no repouso do Queria, eu ia Espírito. te ligar e falar assim, ó, faz sozinho aí que hoje eu tô na fossa. Você é louco, ainda tive que adaptar aqui, que o meu pedestal tá lá no galpão. Esqueci. Nossa. Glória a Deus, mas deu bom aqui, deu bom. Deu bom, deu ruim, deu bom? Vocês vão ficar com o pezinho de Jesus, mas tá bom. Ô, glória a Não Deus. querem suas mãos, nós só queremos os seus pés aqui, ó. Ô, lavaçúrias. Aleluia. Tem que ter os Eu pezinhos gosto de assim, Jesus. eu gosto assim, no mistério. No No mistério. mistério da unção, Deus. Glória e aleluia. Então, acordei tudo atrapalhado, esqueci de colocar o nome do café lá em cima. Coloquei aqui embaixo. É hoje. Eu vi que você Glória a colocou Deus. diferente mesmo, mas deu bom. Esqueci. Nem fiz meu café pra você ter uma base. Mas, gente, Só tô o pó da gaita. Não consegui nem fazer o café, filho. Acordei atrasado. eita, Vinão. Vai dar tudo certo. Amém. No fim dá tudo certo, né, igrejinha? Ó, 115 pessoas. 6h10 da manhã. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, amados. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Manda aí, igrejinha, quem são os Não, tá novos só da o Golias unção? depois do derrotado. Renata. Bom dia, Renata. Bom dia, Ingrid. Patrícia. Vixe, vó. Que bicho bom. Ah lá, Maia Araújo, primeira vez. Bruna Moraes, primeira vez. Dai Schutz, primeira vez. Caroline. Ivete, olha. Nossa, é um monte de gente a primeira Lari, vez. Bem-vindo, Lari gente. Nogueira. Sandra. Que benção, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Só mulher. Bem-vindas. Lindo. Deus abençoe todos Uhul! os dias. Olha lá, só menina. Laila, Rayane, Elisane, Cibele. As mulheres vão dominar o planeta. Vai, tudo mulher Aleluias. bonita, filha amada do Senhor, Glória a aleluia. Deus. Aleluias. Deus está Sejam levantando bem-vindas, meninas. uma Todos os dias nova nós geração de estamos mulheres aqui. aí, não. Olha, Andrei, mentir é pecado, viu, irmão? Não fala isso, não. Ó, sejam todos bem-vindas. Todos os dias nós estamos aqui no Café com Jesus, de segunda a sexta, 6h01, sábados, domingo, feriado, 7h01. E o que acontece no café? Nós meditamos a Sagrada Escritura. Nós já começamos o dia com a palavra de Deus, né? Então a gente já começa lendo, meditando, partilhando a Sagrada Escritura. Então sejam bem-vindas. Espero que vocês gostem e permaneçam conosco todos os dias. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Bora então? Vamos Bora. colocar aqui uma palavra de fogo, poder e unção. Glória, gente. Vamos começar com a palavra de Atos 16, versículo de 22 a 34. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tô brincando, né, André? Fica na paz do Senhor. É brincadeira, só pra descontrair, meu irmão. Quer meter o Né, louco? Priscila? Quer meter o louco? Você é louco. Quer tumultuar o negócio. Vamos lá então, igrejinha. Lê pra nós aí, Priscila. Mete a palavra aqui na nossa cabeça neste momento. Amém. Vamos lá, gente. Leitura de Atos, tá?
a multidão levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-no na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo, como também todos os da sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelo açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subir até a sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a sua casa fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluias. Eu amo essa palavra. Nossa, muito boa. É muito Muito profundo. boa. Vamos lá. Vamos lá, quer começar? Quer começar? Ó, ontem nós falávamos sobre que Paulo não tinha um lugar para orar, né? Ele estava procurando um lugar para orar. E aí aqui na rodapé da Ave Maria falaram que os judeus não tinham uma sinagoga para orar. Então eles estavam orando ontem na beira do lago, né? Do rio. E hoje está falando de novo da oração. E ontem a tarefa que nós demos foi de preparar um local para orar, né? A gente falou sobre o Quarto de Guerra, aquele filme. E aí eu descobri ontem que tem um livro também com o mesmo nome do Quarto de Guerra, que é do filme. E hoje está falando aqui que através do poder da oração, as cadeias se abriram, né? Por volta da meia-noite, rezavam e cantavam hino a Deus e os prisioneiros escutavam, sentindo-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. E aqui a gente tem um pouco da noção, né, do que a oração, o poder da oração é capaz de fazer. Com certeza todos nós já escutamos aqui que a oração tem o poder de mover montanhas, né? Então, a oração tem o poder de abrir um cárcere. Né? Então, eles estavam louvando e cantando, né? O que nós vamos fazer hoje, por exemplo, como colo de Deus, né? Noite de adoração. Então, é no momento da oração, da adoração, é no momento que nós estamos com Deus, louvando, agradecendo, que as portas se abrem, independentemente da porta que precisa abrir na sua vida. A porta se abre pelo poder da oração, pela fé, porque pela fé a família toda acreditou em Jesus e a família inteira foi batizada, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo apóstolo. Então, aqui, né, para iniciar assim, o que me chama a atenção é sobre o poder da oração. Isso, Vini. Também é uma das coisas que me toca, porque eu sempre falo, né? A gente não pode ir onde a nossa oração não foi primeiro. Então, tudo tem que ser gerado em oração. Lá em Filipenses 4:4 vai nos ensinar, né? A palavra vai nos ensinar. Em todas as circunstâncias, orai.
agradecendo, suplicando, pedindo, mas orar em todas as circunstâncias. E aqui Paulo ensina, ele estava preso. Ele não tinha motivo, talvez, para agradecer, né? Quantas vezes nós estamos em uma situação como de Paulo aqui, de luta, de sofrimento, de combate. E aí, será que a gente para orar, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender a gestar tudo em oração. Tudo na nossa vida, orar. Se a gente está feliz, orar agradecendo. Se a gente está preocupado, orar entregando. Se a gente está sofrendo, está no momento de dor e sofrimento, orar suplicando. Porque a própria palavra nos ensinou. E Paulo ensinou isso na vida dele, de forma concreta. Então, quando ele escreve para Filipenses, ele falou, ó, ora, né? Igual eu oro. E ele lá fala, orar em todas as circunstâncias. Tudo. A oração, gente, tem que ser a nossa amiga, a nossa companheira. A oração tem que estar em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. E aqui, amigo, outra coisa que me chama a atenção é a questão do louvor. Porque a gente já falou aqui em outros cafés, né? Que a gente louvar, a gente destrói toda a força do mal na nossa vida. A gente louvar e agradecer sobre tudo, principalmente nos momentos difíceis. Aqui eles tinham apanhado e eles estavam presos. E eu penso, Vini, que eles apanharam, que depois fala que o soldado até lavou as feridas, né? Das machucaduras do corpo deles. Então eu penso que eles estavam lá de madrugada, Vini, com dor, porque eles tinham apanhado, tinham sido açoitados. Então eles estavam com dor, preso no escuro, porque o soldado, o carcereiro nem viu eles. Pensa você nessa situação. Com dor, preso, no fundo da cadeia ainda. Pensa o cheiro desse lugar. No escuro. Mesmo assim, Vini, eles fecharam os olhos e oraram e louvaram a Deus, sabe? Então aqui tá um segredo pra gente. Agradecer. Louvar a Deus, independente das circunstâncias, independente da situação. A gente tem que aprender, Vini. A gente é muito humano ainda. Acontece alguma coisa difícil, a nossa tendência, a primeira coisa, Vini, é abrir a boca para reclamar. Ou para a gente reclamar, ou se a situação é com o outro para falar mal do outro, para falar mal das coisas. É automático, igreja. Nossa humanidade, assim, ó, grita. Aí a gente começa a reclamar. Aí o demônio fica como? Fica feliz que a gente está levantando um louvor pro demônio, gente. Então a gente não tem. A gente precisa aprender a louvar e agradecer em todas as circunstâncias, por mais difícil que seja. Assim como foi aqui para Paulo e Silas. Mas eles oraram. E, Vini, outra coisa que me chama a atenção aqui é que é muito forte para mim o que Paulo era, Vini. A força da identidade de Paulo. E para mim, essa passagem fala muito sobre identidade. Por quê? Porque, Vini, quando você sabe quem você é, não importa a situação, as circunstâncias, isso não altera o que você é. Paulo sabia quem ele era, Vini. Paulo tinha sua identidade firmada. Então, mesmo numa prisão, mesmo nessa circunstância, ele não deixou de ser o Paulo. Ele continuou sendo. No entanto, que ele levanta, não, eu sou escolhido, eu sou um profeta de Deus e aqui eu vou louvar. Porque, Vini, quantas vezes acontecem situações na nossa vida mesmo, até no dia a dia, igreja, você que está aqui no seu trabalho, com a sua família, na tua realidade aí, acontecem situações que te chateiam, que te magoam, que vai contra a tua vontade, que na hora isso te abala. Que na hora você fica numa situação de fragilidade, que isso muda, sabe? Atinge você. Então, Vini, essa questão da identidade, sabe? Independente do que nos aconteça, nós sabemos quem nós somos. Não, eu sou amada, eu sou eleita de Deus. Deus é comigo. Foi isso que moveu Paulo, sabe? Porque nem a surra que ele levou, nem a prisão mudou dentro do coração dele a certeza de quem ele era. E a gente está vivendo com um povo, numa geração, que não sabe quem é, Vini. Sabe? Que não entende quem é. Olha que Paulo governou tanto, gente, sobre si, que mesmo no escuro, com dor, ele foi louvar a Deus. Foi tão forte a oração dele, que a palavra vai dizer que tremeu tudo, ao ponto de todas as correntes se quebrarem. Não foi só o deles, foi toda a prisão, abalou toda a prisão.
A força da identidade de uma pessoa, gente, tem o poder de transformar qualquer situação. Porque você tem o Espírito Santo, então você pode governar. Depois a gente vai falar mais isso no Evangelho. Mas olha como que é forte. Paulo sabia quem ele era. E aí Paulo orou. E a prisão tremeu. E a força da identidade dele foi tanto que mexeu no físico. E aí aquele soldado ficou tão impressionado que ele falou: eu quero viver o que esses caras estão vivendo, porque tem alguma coisa diferente aqui. E aí ele foi lá perguntar: o que eu faço para ser salvo? Porque eu também quero esse Deus aí que vocês louvam, que vocês servem. Eu quero esse Deus também. E aí, não só um soldado, né, Vini, mas uma família toda, porque a palavra diz aqui que foi toda a família, né, dele. Toda uma família foi alcançada. Porque Paulo sabia quem ele era, porque Paulo orou, Paulo não deixou de acreditar. Olha que forte, Vini. Imagina, gente, se Paulo tivesse dormido, se tivesse ficado lá reclamando, murmurando, essa família, Vini, nunca ia ser atingida. Mas Paulo, mesmo na situação, posicionado na força da identidade dele, daquilo que ele era, orou. Meu filho, a prisão tremeu. E ele nem queria sair. O soldado ficou esperando dele: não, a gente tá aqui, tá tudo bem. E daí, o soldado fica tão impressionado que é salvo ele e a família dele. Olha que o nosso posicionamento, gente, olha o que a nossa oração pode gerar. Né? O Vini fala muito, não é só sobre nós, a gente precisa transbordar. Paulo transbordou orando. E sem intenção, acabou atingindo o soldado e a família dele. Olha como que é forte. Olha como nós precisamos estar posicionados, sabe? Saber quem a gente é. Porque isso gera frutos. Assim, gente, é assim que não dá para imaginar. Aonde a gente estiver. Imagina você posicionado orando na tua casa. Você tem ideia dos frutos que isso pode gerar? Tem ideia? Onde você estiver, você posicionado como homem, uma mulher de Deus, você acreditar, você rezar, você dar bom testemunho, você revelar esse Deus nas suas atitudes, você revelar esse Deus na tua essência, naquilo que você é. Será que a gente não pode transformar o mundo desse jeito? Será que o nome de Jesus não vai ser mais conhecido? Será que a gente não vai conseguir, até sem querer, gente, de forma natural, atingir mais almas? Fica aí essa reflexão pro nosso dia. Ira Lavares. Essa parada que você tá falando do louvor, ontem ainda eu e a Bárbara partilhava sobre isso, né? Porque ontem foi dia 10, né? O dia 10 é o dia 10 brabo. Né? E aí nós estávamos conversando e estava falando que diante das circunstâncias, diante da falta, diante dos problemas, a gente só tem que louvar e agradecer. Não tem o que fazer, porque murmurar, reclamar, ficar triste, preocupado, se vai ter, não vai ter, não vai resolver o problema. Né? A gente tem que olhar para o problema e louvar a Deus e dar um jeito de resolver os problemas. Né? Empurrar para frente e vai ter que ir negociando até as coisas melhorarem. Né? Então não tem jeito. E ontem mesmo uma mensagem que até mandei lá no grupo lá, não sei se você viu, que falava sobre o louvor, sobre o agradecimento, de louvar em todas as circunstâncias. Independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo, independentemente daquilo que nós estamos passando hoje, seja tribulação, falta financeira ou né, muitas pessoas aí com parentes com Covid, em tudo nós devemos dar graças, porque a palavra nos diz isso, né? Em tudo dai graças. Em todos os momentos da nossa vida, louvemos, agradecemos, né? E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Né? O problema é que muitas das vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Nossa. Nós queremos que seja feito a nossa vontade e não a vontade de Deus. E a gente fica bravo com Deus muitas das vezes, fica questionando Deus, né? Por que que isso está acontecendo? Por que está faltando isso? Por que que meu marido é isso? Por que que minha esposa é assim? E a gente fica questionando, né? Em vez de louvar, agradecer, né? Por ela estar aqui, ou agradecer pela saúde que nós temos, né? Agradecer pela esperança que ainda tem, né?
Tudo bem, tá na UTI, tá num momento ali que ainda tá triste, mas ainda tá vivo, né? Então agradeça, né? Vamos agradecer, né? A gente sabe que é uma situação muito complicada, mas o que que a gente pode fazer? Fala pra mim. Não tem o que a gente fazer num momento como esse de uma pessoa que pegou Covid, que tá ali na UTI, ou a falta de dinheiro, sabe? Tem coisa que não tem o que fazer, né? Vai ter que pedir a graça, a providência de Deus para que seja feita a vontade dele. E é difícil viver a vontade dele, né, gente? Não é fácil. Mas é o que Paulo e Silas fizeram. Eles não tinham o que fazer. Eles não tinham o que fazer. Estavam presos, né? Falaram aqui que, não sei se é verdade, mas os cárceres ficavam no poço, né? No fundo do poço, assim. Né? Então, tipo assim, eles estavam, tipo, no subsolo, né? Então, Uhum. para quem que eles iam recorrer, gente? Não tinha o que fazer. Tem coisa, ainda falava ontem pra Bárbara, eu falei, Bárbara, tem coisa que pela força humana não tem o que fazer. O que a gente pode fazer, a gente faz. Depois é com Deus. Não tem mais o que fazer, é pela força do braço de Deus, não é pela força do meu braço, e nem do seu, é da força de Deus. Aleluia, sim. Aleluia. É isso aí. Então, é nóis. Vamos pro Salmo de hoje. Salmo de hoje é o Salmo 137. A vontade de Deus é santa. A nossa vontade é da carne, não é nada santo. Exatamente. A nossa vontade humana é carnal. Não está alinhada com a vontade de Deus. Mas, se nós unirmos a nossa alma ao Espírito Santo e dar comando para a carne, nós viveremos no Espírito, né? Então, nós cristãos precisamos buscar uma vida no Espírito, né? Paulo falava muito isso nas suas cartas. Gálatas 5, os frutos do Espírito e os frutos da carne. Se você ler lá Gálatas 5, 22, em diante, você vai ver o que Paulo está falando sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Você vai ver quais são os frutos da carne e você vai se deparar com aqueles frutos ali que muitas das vezes você acaba fazendo sem perceber. Vocês começam que horas aqui? São todos os dias? Todos os dias, Tamires. Segunda, sexta, 6h01 da manhã. E sábado, domingo, feriado, às 7h01 da manhã. Tá bom? Seja bem-vinda. Todos os dias nós partilhamos da Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra, da liturgia do dia, tá bom? Seja bem-vinda. Vou ler aqui o Salmo 137, de resposta a essa palavra de Atos. Show. Salmo 137. Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante vosso santo templo irei prostrar-me e louvarei o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade. Porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes. Fizestes crescer a força de minha alma. Versículo 7. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida. Estendeis a mão contra a cólera de meus inimigos. Salva-me a vossa mão. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, eterna é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Aleluia. Falando sobre a bondade aqui, né? Eterna é a bondade de Deus. E nós estávamos falando, eu estava falando agora sobre a vontade de Deus. Em Romanos 12, 2 fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia. É agradável, ela é boa, ela é misericordiosa, ela é compassiva. Deus é misericordioso, compassivo. Ele compadece de nós que sofremos. Ele compadece de nós que estamos com dificuldades financeiras. Nós que estamos com problema no nosso casamento. Nós que estamos com um ente querido num leito do hospital. Deus se compadece. A nós
devemos confiar. Ainda eu falei isso aí para ela ontem. Falei, muitas das vezes a gente confia desconfiando. É Porque a verdade. gente fala que, não, eu confio em Deus, mas aí eu fico preocupado, achando que, não vou almoçar amanhã não, vou ficar aqui resolvendo os problemas. Não, as coisas têm ordem. Das 9 ao meio-dia você trabalha, do meio-dia às 2 você vai almoçar, você fica com as suas irmãs, 2 horas você volta, você faz o que tem que fazer. Você não vai fazer na hora do almoço e nem depois do horário comercial. As coisas têm uma ordem, né? A gente não pode se desesperar. O problema de nós cristãos é que no meio do caos a gente se desespera. E o É, desespero nunca traz benefício algum, Pre. Eu nunca não. vi um benefício de uma situação desesperada. Não traz benefício. Então, tem que colocar a cabeça no lugar, respirar fundo, louvar, agradecer, bendizer a Deus pela situação e pedir o auxílio ao Espírito Santo para nos ajudar a entender como nós devemos agir naquele momento. Mas não pela força do nosso braço, não pelo desespero, não pela preocupação exagerada. Não adianta. Amém. E Vini, que fala no Salmo, né, que o Senhor, ele multiplica a força da nossa alma, né? Então, quantas vezes a gente se sente fraco, cansado, limitado humanamente, né? Saber que o Senhor multiplica, gente, a força dentro do nosso coração, a força que a gente precisa dentro da nossa alma, né? Isso é muito real. Porque a bondade dele está sobre nós. Nós já temos a bondade sobre nós, gente. Deus não está derramando, nós já temos. A gente só precisa acessar isso dentro da gente, acreditar nisso, sabe? E aí, Vini, ali no último versículo, olha, é tão lindo. O Senhor completa a sua obra por mim. Gente, Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade na nossa vida. Ele não faz as coisas de qualquer jeito, ele não faz as coisas para metade. Isso é certo. E aí, na sua tradução, Vini, ainda fala bondade. Aqui na minha fala, a misericórdia. Senhor, a tua misericórdia é para sempre. E nos Salmos, né, sempre bondade, misericórdia, o amor e graça, né, eles é a mesma palavra. Porque isso é certeiro. Então, ó, o Senhor completa a obra por mim, porque a tua misericórdia, tua bondade é para sempre na minha vida. Nada pode mudar a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Nenhuma prisão, Priscila, nenhuma prisão. Nenhuma surra, como Paulo tomou, nenhuma surra. Nem a tribulação, nem a tribulação. Nem a dor, nem o sofrimento, nem isso. Nem a minha humanidade podre, nem a tua humanidade podre. Por isso que a gente pode, sabe, sempre pedir socorro para Deus. Por isso que a oração tem que ser nossa aliada. Vina, você estava falando, né? O pessoal comentando aqui sobre a questão da carne mesmo, né? A vontade de Deus é boa, a nossa não. Mas aonde que a gente encontra equilíbrio nisso? Né? Aonde que a vontade de Deus convence a minha carne? É na oração. E olha que salmo lindo, para você pegar esse salmo, igreja, você lê no seu cantinho de oração aí, ó, que você fez ontem, que esse salmo, você lê ele, relê, lê de novo e rezar com ele, é perfeito. Não despreze, Senhor, as obras de tuas mãos. O Senhor não despreza nenhuma oração. O Senhor não despreza nenhuma lágrima. O Senhor não despreza nada, nada, nada que se passa na nossa vida, gente. A gente tem que ser mais fiel, sabe? A esse Deus que nos ama tanto. A gente tem que ser mais fiel, sabe? Sobre a bondade e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Sabe? O Vini falava de confiança. E, Vini, a Bárbara até ficou comigo ontem. Pri do céu, você quer dar uma olhada aqui? Que o negócio tá... Eu falei, eu não, você mostra pra Jesus. Que eu só tô rezando. Quem vai resolver ele só mostra pra Jesus. Mas é esse lance de confiança, sabe, Vini? Meu coração Sim. ali já começou a preocupar. Eu falei, não, Jesus, essa obra é tua. Essa obra é tua, é você que vai mover. Eu só preciso orar, confiar. Fui lá rezar o meu tercinho, né? E falei, não, a gente vai confiar. A tua obra é tua. E confiar igual você falou, né, Vini? Vim aqui, ó, na palavra, né? Confiar, rezar. Mesmo às vezes, olha, ontem eu falei, Jesus, tá difícil, hein?
Tati, me ajuda a confiar, porque eu tô tão preocupada que eu tô começando a desconfiar. Mas eu levei até isso na oração. Levei até isso na oração, para que ali na oração o Espírito Santo me convença. Para que o Espírito Santo lembre quem eu sou, para que o Espírito Santo lembre, né? Por que tem a colo de Deus? O que é esse carisma? Pronto, o Espírito Santo começa a lembrar, a convencer, gente, a nossa carne. Talvez o que você precisa é ter mais horas com Deus para que o Espírito Santo possa te convencer das verdades da tua vida. Quem você é, que a misericórdia e a bondade de Deus está sobre você. Vini, essa palavra confirma muito do Salmo 22, que eu gosto muito do Salmo 22. Gente, o Salmo do Senhor é meu pastor. E eu gosto daquele versículo 6, que fala assim, com toda certeza, né? A bondade, a misericórdia, o amor e a graça de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Que é uma promessa. Então aqui tá falando, né? Que Deus não faz a obra pela metade. E que a misericórdia dele é para sempre. Se você pegar vários salmos aqui, Mego, Davi fala muito isso. Sobre a misericórdia e a bondade de Deus é para sempre. Que ela vai nos acompanhar. Tem até um salmo, Vini, que ele fala assim, ó. Que ela vai nos perseguir. Quer dizer, Vini, você pode até correr. Mas a misericórdia e a bondade de Deus, ela vai correr, te perseguir atrás de você. De tão certa que ela é. Então, gente, nós somos filhos da misericórdia, nós somos filhos da bondade de Deus, sabe? Então, vamos confiar mais, vamos buscar mais, vamos deixar Deus completar essa obra dele em nós, sabe? Na nossa vida, no nosso coração. Tá aí a oportunidade, a gente que tá panguando no rolê. Tem uma outra frase aqui também no versículo 1, que eu acho que vem de encontro com tudo isso que a gente está partilhando, que é: ouvistes as minhas palavras. Nossa. O Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o nosso pedido. Lá no Evangelho está escrito: pedis e vos receberei. Né? Batei a porta e a porta será aberta. Ou seja, confia. Isso é confiança. Né? Ninguém abre uma porta para uma pessoa sem saber quem é a pessoa que está lá atrás. Mas o seu coração sente quando ele chega. Eu não sei você, mas eu sinto quando ele chega, quando ele está perto, quando ele está próximo, quando ele está batendo na minha porta. Através da palavra, através do irmão, através do louvor, através de uma live, através de um momento, de uma circunstância. Você sente quando é a presença dele se aproximando de você. Então, você não precisa se preocupar, porque a preocupação é inimiga da confiança. Nossa. A preocupação exagerada Forte, Vini. é inimiga da confiança, concorda? É uma Porque chave isso aí. é uma chave, exatamente, porque quando você tem uma preocupação exagerada, você para de confiar. O inimigo, que é a preocupação, rouba a sua confiança. Né? Então, a preocupação é inimiga da confiança. Anota isso. Todas as vezes que você cair numa preocupação exagerada, volte a confiar em Deus. Coloque seu joelho no chão e lembre dos momentos que Deus falou com você, a palavra falou com você, e você confia. Confiar é entregar, né, o seu sagrado para o outro. Por quê? Porque confiança é você acreditar naquilo que o outro está falando, né? Então, se o outro está falando e você está acreditando, você está entregando o seu sagrado, porque você está confiando na palavra daquela pessoa. Então, você está entregando a sua confiança. E hoje a gente vive num mundo sem confiança, de muita desconfiança. Hoje, né, quem nunca ouviu aquela frase? Nossa, realmente, não dá para confiar em ninguém. Nossa, Escutei ontem verdade. essa frase. Uhum. Eu escutei ontem essa frase. Nossa, Vini, cara, não dá para confiar em ninguém. Uhum. Você chama tal a pessoa ali né? Enfim, é muito complicado. Então, a nossa confiança não está nas pessoas. A nossa confiança está em Deus. Né? Deus sabe de tudo, né? Deus permite tudo e tem a vontade dele e tem a permissão dele.
você tem que olhar para a situação e ver, cara, não é da vontade de Deus isso. Mas se ele permitiu, o que que ele quer falar com a vontade dele dentro da permissão dele? Nossa, Alguma coisa ele quer falar, né? Alguma coisa ele quer falar. É a vontade dele que a gente passe dificuldade financeira? Não, porque ele é o Deus do ouro e da prata. Mas por que que nós estamos passando necessidade financeira? É uma permissão que ele permitiu. Alguma coisa ele quer nos ensinar. Então, por isso que a gente precisa confiar. Mesmo na falta, na penúria, na abundância, na penúria, a gente confia. Por quê? Não sabemos o porquê. Mas vamos confiar, orar e Deus vai falar o porquê que nós estamos passando por esse momento. A nós só cabe confiar, se abandonar nele e acreditar e confiar. aleluias, Vini. Mandaram uma pergunta aqui, Vini, peraí, deixa eu achar. Aqui, o Douglas mandou. A preocupação seria o diabo tentando nos distrair do que Deus quer nos mostrar? Douglas, além de ser uma distração, a preocupação rompe a nossa intimidade com Deus. Gente, no Diário de Santa Faustina é muito forte, porque Jesus fala várias vezes para ela que a maior dor do coração dele não é nem o nosso pecado, mas é a falta de confiança que a gente tem nele. A gente não confiar, a gente não se entregar. E ele fala, a dor do meu coração não é o pecado, mas é a falta de confiança da humanidade no meu coração. Então, além do diabo tentar a gente para não confiar, ele quer romper, gente, o nosso relacionamento com Deus. Como que vai haver um relacionamento, uma intimidade sem confiança? Ele quer nos tirar da presença de Deus, do centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, ele vai ter momentos de luto, sofrimento também. Então, como que ele faz isso? Com as preocupações, nos distraindo, nos trazendo para a nossa humanidade. Então, tem todo sentido, Douglas. Top. Vamos para o evangelho de hoje, então, o evangelho de São João, capítulo 16, versículo 5. Então, vamos. Estou colocando aqui. Pegando aqui, ó. João, capítulo 16, versículo 5. Opa, quase. É a vinda do Espírito. Uau. Aí tem um versículo fora desse capítulo. Tem. Mas vai lá. Lê para nós. Quer que eu leio? Vamos Uhum. lá. Deixa eu ver, até o 11. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? No entanto, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. Eu, porém, vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. E se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque eles não creem em mim. A respeito da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. E a respeito do julgamento, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita. Gente, eu amo essa passagem, porque aqui Jesus já começa a falar, mesmo sem os discípulos entender, sobre a vinda do Espírito Santo, que é o Paráclito. Ele começa a falar, eu vou ter que ir para o Espírito Santo vir. Esse Espírito Santo que a gente está falando aqui desde o início da live, que chamou Paulo, que convenceu o coração de Paulo, esse Espírito que moveu aqui tudo para que a gente possa entrar em oração, para que possa convencer o nosso coração, como tudo aquilo que a gente tem falado. Quem convence o nosso coração, Vini? Quem faz? Quem molda? Quem nos leva? É o Espírito Santo, gente. O Paráclito. E aí, né, aqui Jesus já começa a preparar o povo dele para a morte, a ressurreição dele e a ascensão dele aos céus. Porque quando ele vai para o céu, o Espírito Santo vem. Atos 1. E ele fala, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas até os confins do mundo.
Então, a promessa do Espírito Santo, que Jesus começa a revelar para o povo dele essa promessa do Espírito Santo. Depois o Espírito Santo vem, a gente vai ver lá, né, em Pentecostes, que o Espírito Santo vem com graça, com poder, né, e move, ainda continua movendo o mundo, e esse Espírito Santo Paráclito continua vindo ainda sobre nós, continua movendo a igreja no dia de hoje, né? E aí, quando eu li essa passagem ontem à noite, eu ficava refletindo, sabe, Vini? Porque aqui, Jesus, ele fala, né? Quando ele vier, ele vai convencer o mundo. Não só convencer o mundo, de modo pessoal, né? Eu fiquei pensando de modo particular, né? O Espírito Santo é aquele que convence o meu coração, convence a minha humanidade, né? Daí, a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. É o que Jesus está falando. O Espírito Santo é aquele que pode te convencer de todas as coisas. Só o Espírito Santo pode te convencer acerca de tudo, sabe? E aí, ontem à noite, eu fiquei com isso no coração, porque eu fiquei pensando, até onde o Espírito Santo consegue convencer o meu coração? Até onde eu deixo ele convencer o meu coração? E até onde eu coloco, sabe, Vini, as minhas opiniões, o meu querer. Ah, Jesus, mas eu queria desse jeito, nessa hora, sabe? O quanto nós precisamos deixar ser convencidos pelo Espírito. A Fadu tá falando que aqui na Bíblia dela fala advogado. Nega, em várias traduções vai falar o paráclito, o advogado, o defensor, porque o Espírito Santo é tudo isso. Então, tem várias Bíblias que vai trazer. O Espírito Santo tem vários nomes, porque ele é tudo em todos. Então, várias traduções vai aparecer diferente, mas é o Espírito Santo. Vai, Vinão! Eu ia falar isso, né? Que o Espírito Santo... Ontem nós estávamos falando do Espírito da verdade, né? E hoje ele fala o que ele diz na verdade. A verdade é que se ele não for, ele não vem, né? Se Jesus não for, que já era uma promessa do Pai para o Filho, o Espírito não viria. Então era necessário que se cumprisse a promessa de Deus Pai para Jesus, que é Filho, né? Era uma promessa. E ainda, não sei se vocês lembram de uma frase que Jesus fala para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Nossa. Por quê? Porque ele queria fazer a vontade humana. A gente estava falando sobre a vontade carnal, a vontade de Deus, né? A vontade humana de Pedro é que ele não fosse. Mas qual que era a vontade de Deus? Que ele fosse. Então, o que Jesus falou para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Porque eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Eu não vim para fazer a sua vontade. Eu não vim aqui para fazer a vontade dos apóstolos, dos discípulos. Não, meus amados. Eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. Eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. Se Deus mandou eu curar, eu vou curar. Se Ele mandou eu libertar, eu vou libertar. Se Ele mandou eu ficar com os 12 aqui por um tempo, eu vou ficar por um tempo e vou embora. Porque a minha missão já foi. Ainda eu falava esses tempos atrás sobre missão e propósito. O propósito é comum para todos nós cristãos. Qual que é o nosso propósito como cristão? Amar e conhecer a Deus. Fazê-lo amado e conhecido. Esse é o propósito universal. Todo mundo, todo cristão batizado tem esse propósito. Agora, qual é a nossa missão? Hoje, a minha missão é aqui. Administrar, pregar, formar. Hoje. Mas e daqui 5 anos? E se minha missão for outra? E se daqui 5 anos minha missão for, sei lá, cuidar de um hospital? Cuidar, mudar de país? Deus, ele faz o que ele quer, quando e na hora que ele quiser. A nossa missão hoje está aqui. Só que se daqui 5 anos ele quiser mudar a missão, ele muda. Mas o propósito permanece. Amar e conhecer a Deus. Como? Como ele quiser. Ele que manda, ele que governa, ele que é o dono da nossa vida, entendeu? Então, a primeira coisa, a gente tem que saber qual é a nossa missão. Jesus tinha claro que a missão dele era morrer e ressuscitar para ele enviar o Espírito. Então, ele foi claro, ó, a verdade é essa. Eu preciso ir para que o Espírito venha. Senão o Espírito não vai vir, senão o Espírito não vai descer sobre vocês, né? Então, a primeira verdade é essa.
né? Para que o Espírito Paráclito, defensor, né? O advogado, né? Desça para nos defender. É o Espírito Santo quem nos defende. Ou seja, é o Espírito Santo que rompe com a nossa vontade carnal. É o Espírito Santo que, na hora que a gente vai fazer uma merda, né? Uma cagadinha, um pecado, quem vai nos auxiliar neste momento é o Espírito Santo. Não é o Vinícius nem a Priscila. É o Espírito Santo. No momento da crise, da ansiedade, da depressão, não sei o que você está vivendo, é o Espírito Santo. Seja íntimo do Espírito Santo. Eu sempre falo aqui, seja íntimo. O que eu vejo hoje nas pessoas é que as pessoas não têm atitude, Priscila. As pessoas não têm uma ação. Elas ficam esperando que o outro faça por elas. Mas verdade. aonde que está escrito isso? Quem que ensina isso? Que a gente tem que fazer pelo outro. A gente tem que amar o outro, não fazer pelo outro. A gente tem que dar a vida pelo outro. E dar a vida é se colocar à disposição, ensinar, pregar, conduzir, direcionar, orar. Mas eu não posso tomar nenhuma atitude pelo outro. Entende? Tem coisa isso que que é nossa, acontece. né, Vini? É particular, é individual de cada um. E eu falava ontem para uma acompanhanda minha, né? Da oração. Oração, né? Que a oração ela vem acompanhada de uma ação. Eu oro, mas também tem uma ação. E é esse posicionamento, né, Vi? Se eu oro, da mesma forma eu tenho que agir pelo Espírito. Tá bom, você tá orando pedindo o Espírito. Agora você tem o Espírito. E a sua ação? Né? Qual é a ação ali na vida? Né? Que essa oração, porque a oração dá frutos, gente. A oração dá frutos nítidos na vida da pessoa, que é o quê? Essa questão que o Vini tá falando, da ação, de você agir. Tá bom, eu confio em Jesus, mas eu tenho que ter uma atitude de quem confia. Tá bom, eu amo a Deus, mas eu tenho que ter uma atitude de quem ama a Deus. Ah, eu sirvo a Deus. Tô orando, eu sirvo a Deus. Você vai ter a atitude de quem serve a Deus, né? É orar, mas é ação. É essa atitude de ver Deus, de servir a Deus, de honrar a Deus, gente. Honre a Deus com a tua vida. Né? Paulo fala muito isso. Seja digno do chamado que Deus te confiou. Aonde que Deus te chamou? Mesmo porque o Espírito Santo, ele é o quê? Movimento. Nossa, aleluia. Ele é dinâmico. Né? O Espírito Santo é dinamismo. Né? Então ele movimenta, ele não fica parado. Ou seja, se ele não fica parado, ele quer agir, ele quer obrar, ele quer fazer, ele quer realizar. Ele quer. Só que o problema está em nós que não queremos o que ele quer. O que Santa a Galgani lá, como que é? Santa Gema Galgani fala. Não, não é ela não. Chiara Lubitsch. Eu quero o que Jesus quer. Eu quero o que Jesus quer. Será que a gente também fala, eu quero o que o Espírito Santo quer? Nossa, sim. A irmã ali falou, estou com depressão, pânico e ansiedade. Depressão é você viver do passado, ansiedade é o que você está vivendo agora, preocupado com o amanhã, e pânico é você viver do futuro. Ou seja, você não está vivendo. Você está olhando o passado, você está olhando o futuro, você está olhando o amanhã. Você não está no centro da vontade do Espírito. A vontade do Espírito é que você viva intensamente o hoje, o agora. Você está preocupada com... você está vivendo de passado, você está vivendo de futuro, né? Depressão, passado. Futuro, ansiedade. Da ansiedade vem o pânico, a síndrome do pânico. Ou seja, o que precisa aqui? Precisa de Deus, minha amada. Você precisa voltar para Deus. Claro que tem a medicina, claro que tem os remédios, não estou descartando isso, pelo amor de Deus. Mas nesse momento, você precisa voltar porque o Espírito Santo é o paráclito, é o defensor. O Espírito Santo quer te defender, minha santa. O Espírito Santo quer cuidar de você. Mas se você não deixar ser cuidada por ele, ele não vai te tirar desse sofrimento, dessas enfermidades. Isso precisa ter o quê? Relacionamento, intimidade, eucaristia, rosário, jejum.
tudo, palavra de Deus. Se você, o que a gente estava falando no início, Pri? Oração. Oração. Orar e agir. Se você não orar, você não vai sair. Como que você saiu da situação que você estava, Priscila? O que você fez para sair da situação que você estava pós-luto? Amiga, eu sempre falo, ó, nós somos uma mesa de 3 pés. Então é o espiritual, o físico, o emocional e o psicológico. Então também tava com depressão. Esqueci o nome da menina aqui que mandou. Cadê? Coquinha. Coquinha? Coquinha, que diferente. Ô, nega, eu também tava com depressão. Por quê? Como o Vini falou, a depressão é do passado. Então, eu perdi minha mãe. Então, o luto deixa a gente preso no passado. Então, o que eu fiz? Primeiro, lógico, espiritual, gente. Fui rezar, me apegar mais com Deus, chorar em Deus, porque a gente chora mesmo, a gente fica triste. Em Deus. Em Em Deus. Deus. Chorei com Jesus. A diferença. Teve dia de eu ir rezar, como eu falei, nunca deixei de rezar. Tinha dia de eu rezar e eu falar, Jesus me ajuda, eu só chorar. Mas fui buscar em Deus, oração, o terço, porque Nossa Senhora me ajudou muito. Então, eu continuei mantendo as minhas metas de oração, fazendo as minhas novenas, jejum e mortificação. O psicológico e emocional, precisava de ajuda, então comecei a fazer terapia. Fui buscar um terapeuta, um homem de Deus, uma pessoa que fosse de Deus. E Jesus, ele providencia, gente, porque ele quer ver a gente bem. Então, eu encontrei um psicólogo que é de Deus, que foi me ajudando no meu psicológico, no meu emocional. No físico, comecei a me alimentar melhor, fazer uma atividade física e também tomar os remédios. Tomei os remédios durante um período que eu precisei tomar. Mas eu cuidei de todas as 3 áreas, gente. Tanto o físico, quanto o psicológico, emocional e espiritual. Então, eu fui melhorando, né, Vini? Com a graça de Deus, Sim. fui melhorando. Se tornou uma super-humana. Uma super-humana. Fez a mentoria sem fazer. Uma super-humana. Yes. Mas, gente, Deus, ele trabalha e a gente precisa ação, sabe? Eu lembro até hoje, Vini, o dia que eu destravei pro físico, né? Porque o Vini sabe, gente, eu não dormia. Gente, eu não dormia. Por quê? Eu cuidei muito tempo da minha mãe com câncer. Então, eu passava a noite com ela. Então, ela acordava muito à noite. Se à noite ela não dormia com dor, eu ficava com ela no hospital. Então, você não dorme direito. E aí, depois que ela morreu, o meu físico ficou em estado de emergência, assim, ó. Então, o que acontecia? Eu não dormia. Eu fiquei, gente, 1 ano sem dormir, assim, ó. Daí o meu físico ficava destruído. Isso abalava mais ainda o meu psicológico, o meu emocional. Então, eu lembro até hoje o dia que Deus me deu uma palavra de ordem. Porque eu fui numa missão e fisicamente eu passei mal na missão. E aí eu fiquei mal, porque eu falei, meu Deus, se eu tivesse desmaiado aqui, se tivesse acontecido alguma coisa, eu falei, como que eu ia pregar a palavra de Deus, né? Daí, aquele dia, Deus me deu uma palavra de ordem, Vini. Ativa o seu físico. Na hora, assim, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Uma atividade física. Fui procurar fazer atividade física. Passei a dormir melhor. Aí, automaticamente, comecei a me corrigir na minha alimentação. Comecei a comer melhor. Nisso tudo, com jejum, mortificação, o terço, oração. Não tem como, gente. Como o Vini falou, o Espírito Santo é um movimento. Vai te dando movimento de força. De força, sabe? Imagina como que é. Ô, Camila, eu tive um período depressivo lá quando meu pai morreu, há 19 anos atrás. Só que agora voltou, né? Tanto perdi a minha mãe. Então, eu fiquei num estado depressivo, né? Por conta da minha mãe. Né? O do meu pai já faz 19 anos que o pai morreu. Então, faz um tempinho aí. Só que lá eu era muito novinha, né? Quando meu pai morreu, eu tinha 14 anos. Então lá eu tive uma depressão diferente da que eu tive hoje. Porque essa hoje eu vivi muito em Deus. Lá, quando eu tinha 15 anos, 14 anos, que foi o primeiro ano de morte do meu pai, que foi o período de depressão que eu passei, foi muito mais difícil, porque eu não queria saber de Deus, porque eu estava brigada com Deus, né? Eu achava que Deus era culpado da morte do meu pai. Então, foi uma depressão muito mais profunda e diferente. Por quê? Porque como eu não vivi em Deus, então eu demorei muito mais tempo para me recuperar, né? Mas foi 2 períodos, foi lá e foi aqui. E, gente, a gente tem que encarar também as nossas fragilidades, né? A gente é humano.
Então, se eu tenho depressão, eu tenho que me cuidar, né, Vini? A gente tem visto muitas pessoas, assim, pelo menos me procurado, né? Com síndrome do pânico, crise de ansiedade, que tá tendo muito, né? Então, assim, eu tenho crise de ansiedade. Tá bom, mas o que você tá fazendo para combater ela? Né? Eu tenho síndrome de pânico, né, Vini? As pessoas procuram muita gente, ainda mais, né, nesse tempo. Mas o que você tá fazendo para combater? Sabe, às vezes, gente, a gente atende as pessoas em oração, as pessoas não buscam ajuda. Eu tô mal, eu sei que eu tô mal e eu tô mal, eu fico mal. Abraça a dor e fica ali. Gente, se você tá vendo que tá com depressão, você tem síndrome do pânico, tem crise de ansiedade, ou se você tem qualquer problema emocional, psicológico, vá procurar ajuda, porque Deus tá te dando oportunidade, sabe? Vai rezar, vai conversar com Deus, vai pedir. Nossa, eu rezava, gente. Jesus, me manda um psicólogo bom, porque eu quero um psicólogo bom para me ajudar. Gente, Deus mandou um psicólogo de Jesus para mim, um homem de Deus. E o quanto ele tem me ajudado com a terapia. Então, Deus trabalha na oração, o Lucas trabalha comigo na terapia. É lógico que o Espírito Santo vai criando movimento. Às vezes o Lucas fala as coisas para mim na terapia, o que eu faço? As coisas que ele fala para mim é tão libertador que eu rezo com aquilo que ele me fala. Eu sempre escrevo, Vini, o que o Lucas fala pra mim na terapia, e depois eu rezo com aquilo. Porque o meu terapeuta falou e o Espírito Santo que vai convencer meu coração daquilo. O Espírito Santo que vai movimentar. Então, gente, a gente precisa ter ação. Tá? Você tá doente? Tá tudo bem, mas vamos lá. Vamos buscar rezar, vamos buscar uma ajuda no físico, no emocional, no psicológico, entendeu? A gente só não pode se entregar, ficar parado. Daí, Vini, uma coisa que eu... mas eu não confio no psicólogo. Gente, vamos parar de ser besta mesmo, sabe? Se Deus deu, né, a medicina, deu as pessoas aí para nos ajudar, vamos parar com esse negócio. Eu não confio. Você não tem que confiar, meu filho. Você tem que viver ali, ó. Você precisa de ajuda. Então, vamos embora. Né? E tem tantas opções aí hoje, sabe? Mas o que você não pode? Ficar entregue. Você não pode se entregar. Ó, sabe por que o mundo tá padecendo? Ixi, travou? Travou? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, sim ou não? A Pri travou. Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim. Aleluia. Vocês estão vendo, né, gente? Que é libertador isso que nós tá falando aqui. Vocês tomam posse e vão procurar ajuda, em nome de Deus, que até travou o celular. Menino, fez Ó, nada aqui. Ó, uma coisa aqui que a Ana Luiz falou aqui, ó. Quantos irmãos que assumem a psicologia como verdadeira missão? Perfeito. Isso aqui é uma missão. Entendeu? Ô, gente, Fala, Vini. Quando eu comecei... quando eu comecei o Super-Humano, eu não sou psicólogo, né? Eu me formei em engenharia e fiz gestão de pessoas. Mas eu trabalho com pessoas, né? A minha missão é pessoas. E então eu comecei o projeto do Super-Humano, porque é para cuidar de pessoas, cuidar de gente. Nos 3 âmbitos e mais âmbitos profissionais, né? Eu ajudo muitos empresários, eu dou consultoria, eu ajudo a galera com os empreendimentos. Então eu dou muito direcionamento nesse sentido. E aí eu entrei na pós-graduação no mês passado de logoterapia, né? Então eu não vou se tornar um psicoterapeuta, mas eu vou me tornar um terapeuta. Eu vou poder fazer terapia, né, com o método de Viktor Frankl, que é o logoterapia, que é o estudo do sentido da vida e análise existencial, né? Então, eu vou se tornar, porque isso é uma missão que Deus me deu,
né? Então, assim como Deus deu a missão para o psicólogo, para o psiquiatra, para o psicanalista, né? Deus deu a missão para o terapeuta, né? Deus levantou Viktor Frankl no meio de uma crise da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é uma missão, né? Então, o que a gente precisa fazer é viver a nossa missão, né? A gente viver a missão. O problema é que a gente quer viver uma vida olhando para o outro, olhando para a missão do outro. Mas a missão do outro é a missão do outro, não é a minha missão. É o que a Priscila começou a falar no início, sobre identidade. Eu só vou viver a minha missão se eu saber quem eu sou, se eu ter a minha identidade clara. Se eu não tiver clareza de quem eu sou, você não vai viver a sua missão. Você não vai viver o centro da vontade de Deus para a tua vida, né? Você não vai ter claro qual é a sua missão, né? Então você precisa, primeiramente, voltar a ser quem você é, né? Voltar a buscar, a resgatar a identidade. Quem rouba a nossa identidade é o mal, é o inimigo. E o que eu ia falar na hora que você travou é o seguinte, Ah, que se o mundo, presta atenção, se o mundo realmente conhecesse a Deus através da Sagrada Escritura, não haveria depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, nada. Nenhuma enfermidade existiria se pessoas realmente conhecessem e vivessem o que Deus escreveu, né? Não é só ler a Bíblia, é entender. Porque falaram aqui, mas a Pri perdeu o pai e a mãe, né? Não tem pai e mãe. Sim, mas o que diz a palavra de Deus? Que Deus daria 100 vezes mais para Priscila. E Deus deu 100 vezes mais para Priscila. Pode perguntar para ela quantas milhares de pessoas tem ao redor dela. Milhares e milhares de pessoas. Pai, mãe, irmão, tio, tia. Todo mundo. Entendeu? É bíblico. Então, é doloroso? Não é doloroso. É que a gente precisava, de verdade, às vezes eu fico assim, cara, será que eu sou muito radical? Mas é porque a palavra de Deus me instiga, Priscila, a ser radical no sentido da raiz da palavra, sabe? Da palavra. Cara, se eu entendesse por que as coisas acontecem, eu não estaria sofrendo, pensando no futuro, pensando, não tem dinheiro no caixa. E daí? E daí? Quem que é o dono da obra? Não sou eu. Eu trabalho para Deus, eu não trabalho para mim. Entendeu? Se eu aleluia. trabalho para mim, eu estaria olhando para a empresa, falando com o funcionário. Não, mas eu falo com Deus. A gente procura o auxílio em Deus, não é em pessoas, entendeu? Mas é que eu sou meio radical, eu acho. Vini, mas é a radicalidade que o Espírito Santo move hoje. Né? Jesus foi radical. Olha o que Jesus fazia, gente. Olha como que Jesus pregava. Olha a forma como Jesus amava. Até a forma, Vini, como Jesus amava as pessoas, era radical. Porque as pessoas não entendiam nem quando a forma que Jesus amava, sabe? E a palavra exige essa radicalidade nossa. Porque essa radicalidade, gente, que revela a santidade, não mudou, não mudou. O evangelho continua sendo radical. O Espírito Santo vai movimentar a nossa vida para essa radicalidade. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Senão, meu filho, já era. Não tem como. Não tem. Cara, Jesus, ele colocava a mão na lepra. Nossa. Amigo, Jesus ia sentar com os pecadores, amar os pecadores. Que coisa mais radical que isso? Ele sentava na Nossa. mesa, né? Dos Uhum. pagãos, Daqueles que dos todo mundo cobradores de fugiam. impostos. Todo mundo desprezava, amigos. Tem ideia? Todo mundo desprezava esse. Jesus pegava esse que todo mundo desprezava, abraçava. Não, vem cá, nós vamos sentar na mesa. Sentava e comia com eles. Olha isso. Como isso é radical. Porque Jesus estava O mostrando amor que é era o mais radical, Pri. importante. Mano Jesus do olhou com céu. amor para a prostituta. Mano, não. Ele olhou para a prostituta como nenhum outro homem tinha olhado para ela. Ela percebeu o olhar de um homem como os outros nunca tinham olhado para ela. Ela teve um impacto com o olhar de Jesus. Isso é radical. Que amor é esse?
Que amor é esse? Radicalidade, mano. Daí a gente tem medo de amar as pessoas também, Vini. A gente tem medo de santidade, a gente tem medo de pregar uma vida verdadeira com Deus. Sabe? O medo tem, gente, roubado a vocação e a santidade de muita gente. De muita gente. Meu Deus. Amém. Partiu, já Amém. 7h15, nós deu uma extrapolada aqui que nós dá uma empolgada. Me Empolgado, perguntaram do querido. jejum aqui, ó. O jejum a gente faz de quarta-feira e sexta-feira. Quarta-feira eu faço o jejum de 7 horas sem comer nada. Eu fico 7 horas só bebendo água. Das 8 às 15, das 7 horas de jejum de quarta-feira. De sexta-feira, abstinência de carne. Tá bom? É esse jejum que eu tenho feito ultimamente. Né? É o que é a orientação da igreja. Mas tem o jejum de Daniel, tem jejum de uma refeição por dia, né? Pão e Aí vai água. daquilo que você... Pão e água, só de líquido, né? Tira uma refeição, diminui as refeições, tira o tempero da comida, né? Então, assim, tem muitos jejuns. Você tem que ir de acordo com o que você se adaptar. Ó, o Fael tá aqui na Amém. live. Ô, Vini, ele que eu quero te apresentar. O Fael tá aqui na live. Ô, Que? Fael, começa a Travou. seguir o Travou, não Vini. entendi. Travou. Travou de novo? Tá me Não, o ouvindo que você agora? falou? Eu tô te ouvindo, mas o que Que o você falou? Quem que Rafael entrou tá na aqui live? na live. O Rafael. O Meu seu amigo lá de amigo? Califórnia. É, que eu quero que você conheça. Aqui, ó. Ah, Rafael, o começa a seguir. Rafael Borges. Isso, começa a Chama, seguir o Rafael. Vini. Eu Chama aí quero pra gente vocês trocar a uma mim, quero ideia. conectar vocês dois. É nóis. Só não canta, Pri. Ó, palhaço. Intimidade é intimidade, né, meus amigos? Quem conhece sabe. Ô, igreja, vamos pro rolê de hoje, Vini? Que hoje tem um monte de rolê bom. Bora. O rolê de hoje é 18 horas temos live com a Pri, Isso, terço gente, vem mariano. rezar o terço comigo, igreja. Chama todo mundo. 8 horas no canal do YouTube da qual já tem noite de adoração do Reteté de Jeová da Adoração. 10 horas, segundo round, segundo dia de desafio com o Natan, louco, apaixonado pela Imaculada. Ou seja, Glória! hoje só tem tiro, porrada e bomba. Hoje é o dia da sua conversão, aleluia. Glória! Vou pregar hoje, hein, na noite de adoração. Ah, Vambora! Priscila vai pregar ainda, olha só, ela vem no café, ela faz o terço e ainda prega na noite de adoração. É Eu sou muita dez. unção para uma pessoa só, pelo amor de Deus. Oh, Deus poderoso! É nóis. Ó, estamos com a campanha, não sei se vocês viram, não sei se está aqui nos stories, e atingimos 9,75% somente. Então nos ajude, doe pelo Pix, contribua com a evangelização, tá bom? É para a evangelização, tudo que nós fazemos aqui é para o avanço do reino de Deus, tá bom? Tudo é para que vocês possam ter uma experiência com Yeshua. Então, contribua, colabore, né? Doe, né? Dê o que você puder para você manter essa obra continuando a evangelização. Amém. Amém? Então é nóis. Até mais tarde, então, meu time. 6 horas a gente se encontra aqui. Não, meio-dia tem live. Meio-dia tem live com o Luiz. 3 horas tem live com o Natan. 6 horas com a Pri. 8 com a Pri e Ministério de Música. E 10 com o Natan. Ou seja, tem muita evangelização para acontecer nesse dia de hoje. Então divulguem, compartilhem, ajudem. E é nóis. Tamo junto até que ele venha. Valeu, time! Vamos lá, um dia abençoado.